formulações que são muito boas para aplicação residual, aquelas que a gente vai direcionar a uma superfície, né, para deixá-la agindo por um tempo prolongado, e aquelas formulações que são muito boas por uma aplicação espacial, ou seja, uma aplicação que vai ser direcionada ao controle de voadores no ambiente. Se a gente pensar no volume de cauda que a gente preparou, a gente pode quebrar esse volume de cauda em gotas realmente muito pequenas, que vão ser dispersas pelo ambiente, né? As gotas de pulverização são pequenas, mas geralmente são as maiores dentre os tipos de aplicação que a gente pode ter. Ou seja, uma pulverização vai gerar gotas maiores que um fog, que um UBV, que uma atomização, certo? Geralmente esse tipo de aplicação vai ser direcionado, então, em superfícies onde as pragas costumam passar. Por outro lado, essa mesma cauda inseticida pode ser quebrada em gotas muito pequenas, né? Como, por exemplo, a gente tem na termonebulização ou no BV. O objetivo é que realmente essas gotas sejam muito, muito pequenas, que elas consigam pairar no ar, né, por um tempo prolongado. Quanto menor a gota, mais tempo ela pode pairar, porque menor é o peso dela, né? E aí que um inseto voador, uma mosca, um mosquito, uma traça, entre em contato com essas gotas e seja controlado, certo? Então, para as formulações que a gente tem formulações muito boas para aplicação espacial, como, por exemplo, a formulação CE e EW. Né? E tem formulações muito boas para aplicação residual, como os microencapsulados, os pós-molháveis. Pensando num concentrado emulsionável, eu acabei de comentar para vocês que é um produto muito bom para aplicação espacial, mas ele também pode ser pulverizado. Geralmente, concentrados emulsionáveis têm um bom efeito desalojante, aí também varia de acordo com o princípio ativo, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que quando a gente pulveriza um concentrado emulsionável numa superfície, a gente pode ter esse tipo de comportamento aqui. O que eu estou simulando aqui é uma superfície em azul e o inseticida em verde, certo? Então, pelo tamanho de partícula que é gerada por um concentrado emulsionável, uma parte dele pode penetrar nessa superfície e não fica disponível para a praga. A praga vai andar sobre a superfície, não vai entrar em contato com esse inseticida que penetrou, certo? Então, esse tipo de produto, uma parte quando a gente aplica fica disponível, uma parte já penetra imediatamente na superfície. O efeito residual desse concentrado emulsionável geralmente é muito baixo. Não é uma formulação boa para um efeito residual duradouro. Então ele tem algumas vantagens, é uma formulação fácil de misturar, de aplicar, requer pouca agitação e para os fabricantes é simples de ser fabricado. É uma formulação mais tradicional, o processo é muito bem conhecido, né? Então não requer muita experiência para fabricar um concentrado emulsionável quando a gente compara com outras formulações como microencapsulado ou outras um pouco mais difíceis. Ele tem algumas desvantagens, os solventes eventualmente podem corroer peças do pulverizador com o tempo, né? São solventes geralmente orgânicos, tem um baixo efeito residual, como a gente comentou, e o odor, o cheiro é um pouco mais forte. Quando a gente pensa num pó molhável, né, esse pó molhável, o desempenho dele numa superfície é diferente, né? A gente vê que num pó molhável, após uma pulverização, muito pouco, ou quase nada, penetra na superfície. Ele fica disponível para o inseto, ele fica biodisponível, né? E tudo isso por quê? Porque a gente sabe que mesmo as superfícies que aparentemente são as mais lisas, têm poros, microporos, né? E é por meio desses microporos que o inseticida penetra. O pó molhável ele consegue tapar esses microporos. Então ainda assim fica disponível para os insetos aqui. Certo? A vantagem é que o efeito residual é maior que o concentrado emulsionável. Tá? Tem algumas desvantagens, por exemplo, o risco de inalação no momento do preparo da cauda. Né? Isso, por exemplo, a Syngenta, ela contorna esse problema desenvolvendo os sachês hidrossolúveis. Né? Então o produto já vem dosado e a gente nem tem contato direto com o pó, a gente já joga direto na água. Né? É necessária uma agitação periódica da cauda quando a gente está utilizando um pó molhável, né? E eventualmente podem deixar um resíduo visível na superfície que foi pulverizada. E o que é interessante, né, é a gente perceber como é a pulverização com microencapsulado. O microencapsulado também, quando ele tem o tamanho correto de partícula, não penetra na superfície, mesmo as superfícies mais porosas, porque essa microcápsula pode ter um tamanho de partícula muito grande, né, muitas vezes maior do que as do concentrado emulsionável, das suspensões concentradas. Então a vantagem do microencapsulado, após a pulverização, é que se a gente emprega a tecnologia correta, a gente vai ter uma liberação controlada de ativo, que vai dar o efeito residual
bem duradouro, né? Então ele tem um excelente efeito residual. Produto geralmente de baixa toxicidade, sem odor, né? Desvantagem é que a gente precisa agitar a cauda após certo tempo, isso basicamente com qualquer inseticida, né? E o processo de produção é complexo, né? Então, para a gente formular um bom microencapsulado, é realmente complexo. Eu vou mostrar algumas diferenças para vocês já já. Mas pensando aqui nessa superfície, que aparentemente é bem lisa, a gente sabe que na verdade não é assim. Ela tem microporos, né? E a diferença do microencapsulado é justamente essa. Com o tamanho certo de microcápsula, não há penetração na superfície. Então ele ainda continua disponível aos insetos quando eles passarem por essa superfície. Se a gente pensar em outras formulações, elas podem ter esse tamanho de partícula muito pequenininho, penetrar nesse poro e não vai ficar disponível para o inseto, certo? Por exemplo, concentrado emulsionável, ou mesmo microencapsulados que não têm essa tecnologia de tamanho de partícula adequada.